Eu quero compartilhar uma palavra no livro de João, ainda, no capítulo 13, do versículo 31 em diante. Eu quero, juntamente nessa palavra, enfatizar o amor do Senhor para conosco, né? Eu quero trazer à nossa memória as últimas instruções que Jesus nos deixou. E a palavra vai dizer assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que amemos. Em outras versões vai dizer que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir mais uma vez a sua condução, a tua direção, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, seja ministrada aos nossos corações e manifesta no meio de nós. Fica conosco, amigo Espírito Santo. Vai colocando palavras, Senhor, nos meus lábios, que não venha nada de mim, mas que venha tão somente do teu Espírito Santo. Amados, o Senhor nos convida a vivermos um amor, mas é viver um amor verdadeiro. Jesus, antes de ir para o Pai, porque era chegada a hora dele, ele nos amou. Nos amou de tal maneira que talvez a gente não tenha nem palavras para descrever, né? Diz a palavra que ele amou, né, os que estavam no mundo. Ou seja, ele nos amou até o fim. Quando eu falo de amor, eu não falo de algo que é passageiro. Eu falo de algo que a gente pode tocar, algo que a gente pode experimentar, algo que é real. O amor é o que fez o que fez e o que faz toda a diferença nas nossas vidas. O amor, ele faz a diferença. E isso a gente precisa ter sempre em mente, né? Nos faz olhar para o outro, muitas vezes, e até mesmo sabendo que aquele outro não é real, não é verdadeiro conosco, né? Mas o amor gera algo em nós que a gente é capaz de olhar de forma diferente. Muitas vezes a gente encontra pessoas, né, próximas a nós, e a gente consegue contemplar algo que não é real. Vamos dizer, a inveja, a falsidade, mas o amor de Jesus em nós faz com que a gente olhe para o outro e sinta amor. O amor nos faz amar e orar por essas pessoas e ainda sentir paz nos nossos corações. É o amor verdadeiro. Quando o Senhor chama, né, os discípulos, ele quer dar as últimas instruções para eles, né? E tudo em amor, né? Tudo em amor. Precisamos ter cuidado verdadeiramente com o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas. Nós precisamos fechar
as brechas, né? Para que nós estejamos, o nosso coração e a nossa mente estejam blindados. Quando eu falo, eu lembro de Judas. O que que o diabo fez com Judas? O diabo, ele colocou no coração de Judas, né? Que traísse Jesus. É diferente hoje conosco? Não, não é diferente conosco, né? Jesus, ele sabia que o Pai havia depositado todas as coisas, né? E o interessante é que nós, muitas vezes, nos perdemos, vamos dizer, a conexão, porque passamos a não mais entender o que o Senhor está falando conosco, né? Jesus, ele sabia que o Pai havia depositado todas as coisas e que havia saído de Deus e que iria para Deus. Era necessário ele ir, e naquele momento os discípulos não podiam ir com ele. A essência de ser discípulo está em confiar em Deus, não em pessoas. O Senhor nos convida nesta noite a permanecermos com os olhos fitos no Senhor. Ele nos convida a dizer que nós iremos viver uma vida nele e que podemos confiar nele em todas as coisas. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 10, que vai falar sobre o bom samaritano, e ali vai discorrer toda aquela história que eu e vocês conhecem, né? Daquele homem que descia e o cenário era Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi pego, apanhado, ele apanhou muito, ele ficou meio morto, né? E naquele mesmo cenário desciam pessoas que eram da confiança, entre aspas, né? Que a gente pode dizer assim, que tinha a chave do templo, da igreja, alguém que levava o seu irmão, o próximo, à adoração, a se conectar com o Senhor através da adoração. Mas todos eles passaram, viram aquele homem meio morto, mas passou de largo. Não existia neles aflorado a compaixão, o amor que vem do Senhor. Mas passou um que ninguém dava nada, e muito pelo contrário. Era alguém que, samaritano, né? Que não tinha valor nenhum para aquele povo. Mas era o único, naquele momento, naquele cenário, era o único que tinha amor e que foi movido de íntima compaixão, sabe? E ali ele pegou aquele homem, atou as feridas e olhe bem, preste bem atenção. Ele ele estava preparado. Ele estava preparado, né? Nós estamos vivendo tempos diferentes, onde uns acham que estão, outros acham que estão fazendo a vontade do Senhor, outros acham que tem uma conexão muito forte com o Senhor, e todos esses estão no mesmo cenário, sabe? Mas aquele que talvez não se decidiu, ou aquele talvez que tem um histórico de raiz de um povo, que existe uma rixa, é aquele que é o mais sensato, o mais sensível à voz do Espírito Santo. É aquele que dia após dia tem se preparado
para um tempo como este, para a volta de Jesus. Engraçado que na bolsa que ele carregava tinha consigo o azeite, né? O azeite, que é algo que a própria palavra nos convida, né? Quando há alguém doente entre nós, chame o presbítero, né? Leve o azeite, unja, sabe? E ali vai ser manifesto algo, vai ter milagre, vai ter cura. Ele carregava com ele, sabe? E ali ele cuidou daquele homem, amor, amor. Não existe outra palavra, é o amor. E será que nós estamos como este samaritano? Será que o amor em nós tem sido manifesto na vida do outro? Será que o outro tem visto em nós esse amor, essa compaixão? Será que a gente tem deixado de fazer as nossas vontades para atender a vontade ou fazer a vontade do outro para ajudar? Esse homem disse que ele estava em viagem, mas ele interrompeu a sua viagem por horas, cuidou daquele homem, atou as feridas, levou ele, colocou ele na cavalgadura, levou ele para um lugar, uma hospedaria, uma estalagem. Aqui a gente pode dizer uma pousada, um hotel, um albergue, e deixou ele sob os cuidados de uma outra pessoa. E ainda dispensou. Em umas versões vai dizer denário, outras vai dizer dinheiro, para que cuidasse dele. Ali, quando ele percebeu que ele estava bem abrigado, bem cuidado, ele seguiu viagem, mas ainda assim, ele deixou algumas orientações. Cuide dele. E o que mais precisar gastar, gaste. E eu te pagarei quando retornar. Essa parábola, ela nos remete ao amor. A prática, fala da prática e do cuidado ao próximo. Amor. Esse homem que logo no início ele queria indagar ao Senhor, né? Quando ele fala, é, é, e eis que levantou um certo doutor, né, da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele queria ganhar tempo, queria. Será que ele não sabia quem era o próximo dele? Ele era um homem que ele estudava as escrituras, né, do Antigo Testamento. Ele não fez uma pergunta por ignorância, mas porque talvez ele queria testar Jesus. Jesus, por sua vez, não tinha nada que não respondesse, o respondeu, mas o respondeu com uma pergunta. O amor deve ser a marca distinta de nós, dos seguidores de Cristo. Um amor sacrificial, sim. Um amor que vai além do que a gente imagina. Devemos sim ajudar uns aos outros, né? A gente precisa provocar no outro. O outro, né? Viver e exalar esse amor. Nós devemos praticar em todo o tempo o amor. O sacerdote, o levita, eram pessoas que representavam uma figura religiosa. E não só por representar uma figura religiosa, não. Eles eram respeitados. Eles eram respeitados só por saber que eles tinham, sabe, todo o acesso a um templo, que
O levita, na sua condição, levava o povo à adoração, cuidava da casa do Senhor. Porém, eles ignoraram. Eles ignoraram. Por indiferença, por medo, por falta de tempo, estavam apressados. Quando a gente olha para esse samaritano, a gente vê que era tradicionalmente conhecido como inimigo de judeus, né? Mas foi ele que se moveu de íntima compaixão. Amados, queridos irmãos, a vida de fé não se trata de religiosidade, de cumprir um ritual, não, não, não. Nem de tradições. Devemos demonstrar o amor na prática e misericórdia pelo outro. O Senhor nos convida nesse tempo, sabe, a amar, a nos colocar no lugar do outro. Mas amor a gente pode falar o tempo todo, o dia todo, a vida toda, mas se nós não nos posicionarmos para pôr em prática, para praticar esse amor, a gente não vai conseguir experimentar e nem fazer com que o outro experimente desse amor. Esse homem era, sim, um estudioso. Ele conhecia, ele não era ignorante, não. Mas muitos querem ganhar tempo com Jesus. Esquecem que ele é soberano, sabe de todas as coisas, que ninguém o engana, que ninguém se esconde dele. Na hora certa, ele entra e age com poder e com misericórdia. Quando ele se une, quando ele junta aquele povo, quando Jesus chama eles, né, para que o Pai fosse glorificado e dá as instruções para ele, ele resume em um só versículo, que é o 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmã Vivi, quem é esse? Amar os outros, que outros são esses? É meu marido, é minha esposa, é meu irmão em Cristo Jesus, é meu vizinho, é meu filho, meu sobrinho? Não, todos. Ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. É tão fácil amar um ao outro. É fácil. É fácil falar, irmã Vivi, mas é difícil viver. É fácil falar e é fácil viver. Ah, mas irmão é tão difícil. O irmão é tão difícil, a irmã é tão difícil. A irmã fala demais, o irmão fala demais. E o amor? O Senhor disse que com a palavra a gente vai causar ferida no outro. Mas não é uma ferida para ficar para a vida toda. É uma ferida que vai gerar algo novo no outro. Ele diz que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo mata a ferida. E quantas vezes a palavra nos confronta, cria algo em nós. A gente fica bicudo, bicuda, mas é para gerar algo em nós e gera algo em nós. Gera, porque a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Está apta a discernir os nossos pensamentos. Separa juntas e medulas. Não deixa lesão. Não cria danos. É a palavra do Senhor. E aí vai dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Amados, amadas,
nós só iremos ser reconhecidos diante do Senhor se verdadeiramente nós nos amarmos, amar o próximo que eu não conheço, o próximo que eu não gosto, o próximo que me traz, sabe? Mas eu preciso amar e amar de forma verdadeira. Quando eu amar de verdade, eu vou ser reconhecida. Ou, melhor dizendo, as pessoas reconhecerão que algo em nós é diferente. Se dizemos que amamos ao Senhor e não amamos o nosso irmão, ei, somos mentirosos. Somos mentirosos. Sabe por quê? Amar quem gosta de nós é fácil. Amar quem está perto é fácil. Amar quem não nos confronta é fácil. Amar quem nos ajuda, que está ali, é fácil. É fácil. Mas amar quem nos confronta, que pisa no nosso calo, que traz à existência coisas que precisam ser arrancadas de nós, a gente não ama, não. A gente não quer nem por perto. Mas o Senhor disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É tempo da gente fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e nos questionar: Senhor, quem eu estou sendo? Não diante dos homens, mas diante do Senhor. Será que eu estou olhando para o meu próximo com um amor que vem do Senhor? Ou será que eu fiz como aquele levita, aquele sacerdote que viu alguém ferido, quase sem vida, mas passei de largo? Será que eu estou vendo meu irmão com as suas necessidades e eu estou dizendo, não, não vou entrar nessa guerra, não vou orar, não vou pegar essa prova? Mas será que o Senhor está dizendo isso para nós? Ou Ele está nos convidando a ajudar o outro, a carregar a cama, a chamar aquele que está quase perto do abismo para perto, para ele não cair? Então, o Senhor nos convida nesta noite a fazer uma reflexão. Que tipo de amor tem inundado os nossos corações? Que amor nós temos alimentado a nossa mente e a nossa alma? Que amor! Quando eu falo que amor, eu lembro que o amor de Jesus nos constrange, nos leva a um nível mais profundo, sabe? De mais intimidade com Ele. Quanto mais nós conhecemos o amor, quanto mais nós praticamos o amor, brota em nós uma generosidade, uma compreensão da vontade de Deus em nós. O amor e a generosidade verdadeira nos leva a essa compreensão, sabe? Que a gente possa parar e fazer uma reflexão. Será que estamos amando de verdade? Ou
Precisa ser mudado algo em nós. Porque se caminharmos achando que estamos amando ao próximo e fazendo bem ao próximo do nosso jeito e não do jeito do Senhor, é viagem de balde. Mas que o amor genuíno, o amor que transforma, o amor que liberta, que salva, que vivifica, tome conta das nossas vidas nesta noite. Que a gente possa olhar para o nosso irmão, da direita, da esquerda, da frente, de trás, que a gente possa visualizar e sentir, mais que visualizar, é sentir o que ele está sentindo, sabe? Aí tem aquele louvor que fala amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Meu Deus, meu Deus. Mas é desta forma que nós seremos reconhecidos, reconhecidas como discípulos, discípulas do Senhor. A nossa corrida, a nossa caminhada é para quê? É para alcançar o quê? Onde, né? Que fique essa reflexão para nós, né? E ter a certeza que a vida de fé não se trata de religiosidade, de cumprir rituais, nem de tradições. Devemos demonstrar o amor prático, misericordioso pelo nosso próximo. Que esse amor inunde as nossas vidas nesta noite. É essa mensagem que quero deixar para nós, em nome de Jesus. Até aqui me ajudou o Senhor.